Paz no coração, jovens, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje temos um react. O Eduardo Jardim, famoso Edu, que faz, claro, o Resenha Santista comigo, estamos de férias, hein? Mas teremos um programa especial de Natal, fique atento. Gravou em seu canal o Jogo Falado e já deixo aqui, ó, que o link do canal tá na descrição, pode se inscrever, pode deixar o like no vídeo original, claro, não adianta eu trazer só pra cá com autorização dele, mas ninguém dá o like, dá a audiência lá no canal dele. E o Edu fez um vídeo lá no Jogo Falado sobre 10 jogadores nível Série B, mas bom nível Série B, que o Santos poderia pensar em contratar. A gente tem visto aí diversos, não boatos, mas diversas especulações, possibilidades, alguns jogadores que estão fechados, mas enfim, o Santos não anuncia. E sempre experientes, né? Um ou outro mais diferente, digamos assim, como o tal do Igor Silva, que joga no Lorient da França, olha só. Mas muitos jogadores experientes, tipo Otero, William Bigode, Gil, enfim. Nada contra, na hora que eles forem anunciados, caso sejam mesmo, a gente grava a nossa análise aqui. Mas o Edu, eu acho, pelo menos foi o que ele me falou, ainda não assisti o vídeo, quis assistir aqui em primeira mão no React, separou alguns nomes bons pensando na Série B. Então é isso que ele gravou e é isso que eu vou assistir agora e comentar junto a vocês. Vamos ver o que ele fala. O primeiro nome Quem dessa é? lista, a gente começa com o lateral esquerdo, a posição de lateral esquerdo. E o nome que eu sugeri aqui seria o Guilherme Biro, lateral esquerdo do Mirassol. Mirassol, que fez uma boa Série B, brigou pelo acesso. Lateral esquerdo que o Santos tem especulado. O Jorge, o lance deu na última quarta mesmo, eu acho, que tá perto. E eu fiz um vídeo na sexta ou no sábado sobre o começo da negociação. Vamos ver, Jorge, que claro jogou aqui em 2019. O Santos ainda tem no elenco o Felipe Jonathan e o Kevson e o Dodô. Eu contrataria. Que disputou a última Série B, é claro, pelo Clube do Interior Paulista. Tem 23 anos, um contrato até dezembro de 2024. Então eu não sei realmente se seria caro para tirar o Guilherme do Mirassol. Não sabemos. Em 2023, ele fez 43 jogos entre Campeonato Paulista e Série B. Marcou 2 gols, deu 3 assistências. Já deu mais assistências que todos os laterais do Santos em 2023 somados. O Guilherme, ele é cria da base do Coritiba, né? Já disputou uma Série B pelo próprio Coxa em 2020. Ele foi titular, inclusive, no acesso. Depois ele perdeu qualidade na Série A em 2021 e foi contratado pelo Mirassol no começo de 22. E assumiu a titularidade de vez em 2023 no Paulista e no Brasil Série B. Tá? É um bom jogador, tem muita força, um posicionamento muito bom, principalmente defensivo até. Opa, eu vou até Ele voltar, costuma hein? tem muita força, um posicionamento muito bom, principalmente defensivo até. Ele Se tem um posicionamento defensivo bom, já é melhor que todos os laterais do Santos, desde o Paulo César, hein? Exagerei um pouquinho? Não sei se exagerei não, com o Alexandre. costuma antecipar bem os adversários na hora de marcar dentro da área. E tem uma finalização também bem boa. Ele é cobrador de faltas. Um dos gols dele foi contra o Avaí na Série B, um belo gol de falta. E, enfim, é um jogador que pode auxiliar bastante no ataque. O lado ruim é que é um lateral um pouco lento, né? Então a gente pode ter uma dificuldade ali, porque não é tanto de ir ao fundo e voltar com velocidade, assim como se pegar pontas rápidas, ele tende a ter um pouquinho de dificuldade ali na. Eu detesto lateral que não consegue a linha de fundo, mas eu detesto ainda mais lateral que trota na volta. Leia-se o Vitor Ferraz fora do auge. Que ele voltava trotando, todo mundo voando nas costas dele. Ah, me irritava. Na marcação. O segundo possível reforço dessa lista é também o único gringo, lateral direito uruguaio Rafael Heller, que estava... Não faço a menor ideia de quem seja, mas é lateral direito, eu já sou a favor. No Danúbio, né, na última temporada, aliás, está no Danúbio, mas tem contrato só até dezembro do final deste ano. Então, na última temporada fez 29 jogos, marcou um gol e deu 7 assistências. Tem como características aí velocidade. 7 assistências? O cara tem 7 a mais que todos os laterais do Santos no ano. Contrata. Com quantos anos? 23. Traz aí. Mentira. Quer dizer, não necessariamente mentira, mas gostei da ideia. Velocidade, o cruzamento e a profundidade. Profundidade. Porque bastante o fundo, né? Ele vai muito à linha de fundo. Gostei. Cruza muito bem e dá muitas assistências por isso. O que me preocupa no caso do Rafael? Lá vem.
Ele não é um lateral tão forte, inclusive ele só tem 1,78 de altura, pode até preocupar um pouquinho, principalmente numa Série B. E também, já falando do lado do contrato, eu não achei tantas informações sobre o contrato dele, no máximo no Transfer Market e no Gol. Então, me deixou um pouquinho preocupado, talvez esteja errado essa questão contratual do Rafael por aí. Tá bom, eu não sei, mas caso ele saia de graça hoje mesmo, pô, 7 assistências em 29 jogos, é na primeira divisão uruguaia, até o Danúbio, não é pouco não, cara, é um número bem decente. Mas enfim, de novo, contextos, né, o Campeonato Uruguaio. Que o Liverpool foi campeão uruguaio, fica a curiosidade. Mas é um lateral com potencial de revenda, principalmente se melhorar o seu lado defensivo. Ofensivamente ele já é muito bom, aparece bastante ao ataque, sempre dando opção. Foi um dos destaques do Danúbio na Copa Sul-Americana. O terceiro e o quarto jogador dessa lista são dois volantes do mesmo clube, da Ponte Preta. Trata-se do volante Leonaldi e do Felipinho. Felipinho eu gostei do nome. Volantes eu não acho. Veja só a palavra escolhida. Que o Santos vá contratar. Inclusive, salvo engano, talvez seja a única posição que a gente não viu boato até agora. Goleiro teve. Lateral dos dois lados teve. Zagueiro teve, o Gil. Meia teve. Atacante. Só não teve boato de volante. Teve algum volante? Acho que não, né? Fala primeiro do Leonardo, jogador de 22 anos, ele é primeiro volante, né? Ele teve o contrato renovado no ano passado, quando ele estava numa sequência muito boa e teve um grande destaque pela Ponte. Então foi renovado o contrato dele até o final de julho de 2025. Então a Ponte Preta, inclusive, já recusou uma proposta de 3 milhões de reais por ele. Então talvez precisasse desembolsar um pouquinho mais do que isso até para contar com o jogador. Desculpa, falei em cima. Teria que ser uma certeza, né? Para fazer um investimento financeiro mesmo. Mas tem potencial de revenda, é muito bom jogador, é jovem. Teve média de 1,5 desarmes por jogo na Série B, na última Série B, né? A Ponte foi na muito temporada mal inteira, na fez 47 jogos com 3 gols e 3 assistências. Tem não como seja características o desarme, a força e o posicionamento. Já o Felipinho tem 22 anos, é mais jovem até, né? Tem contrato até dezembro de 2025. Ele ganhou a titularidade, inclusive, no final do primeiro turno da Série B. Fez 37 jogos no total, contando a Série B. Eu posso estar falando uma besteira enorme, mas a Ponte melhorou no segundo turno, né? Se eu não tô maluco. E a Série A2 do Paulista e se destacou muito bem nos desarmes e no passe. Ele teve bons 2,7 médias de desarme por jogo na última Série B, quase 3 desarmes por partida, 91% de acerto no passe, sendo 77% no campo de ataque, o que é 77 no campo de ataque é um ótimo número. Um ótimo número para um volante. O Felipe é canhoto e é um jogador de muita força, tem um desarme muito bom, é claro, e tem um ótimo passe. Ele tem 1,83 de altura, então é um jogador ali que consegue, também já atua até pelo lado esquerdo, como lateral mesmo. É um jogador que consegue fazer o corredor também. Pega esse Felipinho, troca no Zanocelo. Troca o Zanocelo, custa uns 800 bilhões de reais. Mas o Zanocelo jogou na Ponte, né? Manda pra lá de volta. O quinto e o sexto jogadores dessa lista são dois meias, mas meias de posições diferentes, e eu vou explicar o porquê já. O primeiro dos meias é o Shailon. Sou contra, já me posicionei. Tem 26 anos, ele que já jogou pelo São Paulo, foi revelado inclusive pelo São Paulo, já jogou pelo Bahia também, tem 26 anos, é canhoto, e na última Série B, inclusive, jogou 36 dos 38 jogos, né? Subiu, né? Na Série A do ano passado também teve bons números, mas esse ano ele terminou a temporada com 53 jogos, 9 gols e 12 assistências. É um jogador que tem um ótimo passe, uma visão de jogo muito boa, e a movimentação entre as linhas também é bem interessante. Talvez o que peca no Shailon é a velocidade dele, ele não é um jogador muito rápido. Eu tava pensando exatamente isso. Eu tô brincando, tá? Eu sou contra, é só palhaçada aqui minha. Foco na análise do Edu, mas o Shailon nunca fui muito fã. E a primeira coisa que vem na minha cabeça quando fala dele é que é lento, devagar, assim, isso me incomoda um pouco. Mas eu preciso me adaptar ao pensamento de Série B, o que dói no coração, mas é a realidade. Então, é tipo o Luiz Felipe, né? O Shailon e o Luiz Felipe subiram juntos com o Jair Ventura. Tipo, o pesadelo da minha pessoa, eles subiram juntos. E costuma cair muito pelo lado direito às vezes. O outro meio dessa lista é até um pouco mais complicado. Marcelino Moreno, meio argentino de 28 anos que atuou na última Série A pelo Coritiba. Eu jurava que ele era mais novo. Em 2023 ele teve 45 jogos com 2 gols e 4 assistências. Tem um contrato aí até o final de 2026. Marcelino tem 28 anos e tem como características o passe, a ótima condução com a bola e o drible curto.
Ele peca um pouquinho na finalização, é verdade, mas é um jogador que cria muitas chances para os companheiros e só não se destacou mais pelo Coritiba porque, convenhamos, né, o entorno dele era bem abaixo. Bagril. O problema do Marcelino é que tem a concorrência ali, né? O Corinthians e o Vitória, dois times que vão A jogar na Nádia Série Mauá A, deu isso. já demonstraram interesse na contratação do... Passando para o ataque, vou confessar para vocês, esse aqui é o jogador que eu menos assisti dessa lista toda. Rodrigo Pinheiro, menos ponta ainda. esquerda, uruguaio, Peraí, atualmente União Espanhola? Eu tô tentando deduzir pelo escudo ali. Acho que é a União Espanhola, hein? Do Chile. está no União Espanhola do Chile. Cravei. Ele tem 24 anos e até foi difícil arrumar essas informações, né? Mas o contrato dele supostamente vai só até dezembro de 2023. Nessa temporada que acabou agora, de 2023, ele fez 25 jogos, fez 11 gols e 3 assistências. Esses números são contando União Espanhola e a seleção uruguaia olímpica, que ele participou também do Pan-Americano, por exemplo. É um ponta que tem uma ótima finalização, uma condução de bola muito boa e um drible curto também bem bom. O problema dele é que ele tem até uma certa dificuldade em soltar a bola. É um jogador um pouco fominha, o Rodrigo. Tem apenas 1,75 também de altura e não tem tanta força. Talvez numa Série B poderia prejudicar um pouquinho o futebol dele. Mas é um jogador de talento que, se desenvolvendo, poderia ter até um potencial de revenda para o Peixe. Não conheço. O segundo jogador ofensivo conheço, não é gosto. o ponta Mentira, direita Ayrton, do Atlético não sou muito Goianiense. Com 24 anos, contrato até dezembro de 2024. O Ayrton é a revelação do Palmeiras, passou também pelo Cruzeiro. É um jogador de muita força física. É mais um, né? Você vê Palmeiras, Cruzeiro, mas é mais um que eu penso, tá bom, Noronha, mas não é pra Série A, lembre disso. Dói no coração, mas é que assim, não poderia dar um contrato longo, né? Eu vou falar muito sobre isso nos vídeos de contratações. Bom, espero que o Santos contrate. Eu sou muito contra contrato longo, sempre fui e agora sou mais ainda. A gente tem que pensar nesse ano só. Muita velocidade, tem um cruzamento muito bom, inclusive ele ataca o fundo muito bem e cruza para o centroavante normalmente. E tem o drible também em velocidade muito bom. Aquele drible quando você tem espaço e campo para atacar. Na última temporada fez 47 jogos, 5 gols e 4 assistências. No segundo turno da Série B, ele perdeu espaço com o Jair Ventura no comando. Mas no primeiro turno ele foi titular da competição, do Campeonato Goiano também. E ano passado Atlético, foi um dos bons nomes. Desculpa, o Atlético subiu, principalmente com a arrancada, né? Arrancou com o Jair Ventura. Você perdeu espaço com o Jair Ventura. Você vê que o Jair é meio anti-futebol, né? Sei lá. Da campanha surpreendente do Dragão, que chegou até as quartas de final da Copa Sul-Americana. Pro ataque, o jogador que eu pensei para o Peixe é o Everaldo, do Bahia, centroavante, que tem contrato Muita até gente dezembro gosta, de 2025, né? Tem 32 anos já, um jogador muito experiente, é verdade, já jogou Série B pela Chapecoense, já jogou no Japão, em muitos lugares. O Everaldo fez 60 jogos no ano, mas tá cansado. Cara que fez 20 gols na última temporada, deu 5 assistências em 60 jogos. Os números não chamam tanta atenção, mas é um cara que tem ótima finalização. Não, mas, 20 gols em 60 jogos não é a pior marca da história. Você, provavelmente ele não jogou 90 minutos em todos os jogos. Não é uma média ruim, não. É um bom cobrador de pênaltis e tem um posicionamento também bem interessante. Mas o Everaldo teve alguns problemas com a torcida do Bahia, principalmente questão psicológica, né? Quando o Rogério chega, dá até uma confiança para ele faz alguns gols, mas ele teve muitos problemas com a torcida, principalmente depois da metade do Brasileirão, quando a situação começou a ficar ruim para o Bahia. Eu coloquei o nome do Everaldo principalmente pensando na questão do Bahia querer o Jean Lucas. De repente o Santos tenta algum acordo, costura algum acordo passando a dívida e buscando o Everaldo, enfim. Mas certamente é um jogador que na segunda divisão conseguiria performar bem. O jogador bônus dessa lista, eu sei que até pode dar muita polêmica aí, né? Mas é o Adriel, goleiro que está emprestado atualmente para o Bahia, mas é goleiro do Grêmio. O Grêmio tem os direitos federativos do jogador. Ele tem contrato com o Bahia até 31 de julho de 2024. Inclusive é um empréstimo com opção de... Posso estar falando uma bobagem, talvez o Edu comente. Esse cara já foi de seleção de base, não foi não? Adriel? Eu sou meio ruim com seleção de base. Compre não, obrigação. Então o Santos também poderia talvez tentar negociar. O Adriel tem só 22 anos, é um goleiro que assumiu a titularidade do Grêmio no começo do ano, no Campeonato Gaúcho mesmo, quando o Breno saiu. Não lembro se o Breno foi emprestado pro Bari ou já tinha se machucado na época. Eu sei que hoje ele está no Bari, mas enfim. O Adriel assumiu a titularidade e ficou titular até o próprio jogo contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro.
Depois disso ele teve alguns problemas, o empresário dele fez algumas questões, ele teve problemas pessoais com o Renato, discutiu, enfim. E aí perdeu a titularidade e foi emprestado para o Bahia. Atuou só em 13 jogos Não na foi temporada titular de do Bahia. 2023, mas ficou 7 desses jogos sem sofrer gols. É um goleiro que tem uma ótima Jovem. envergadura, ele tem 1,95 de altura, Sim. tem uma bola aérea muito boa, sai muito bem nas bolas aéreas e joga muito bem com os pés. Eu tentei priorizar essas características, principalmente pensando em um antônimo ao João Paulo, talvez, né? Um cara Que não totalmente sabe jogar com o pé. características diferentes, sendo É o que o João antônimo Paulo também é o fica, goleiro reserva, que não sabe ser goleiro. que eu não teria uma outra opção bem boa, porque para mim, repito, o que eu falei no vídeo de limpeza geral aqui para vocês, os dois goleiros reservas, principalmente Diógenes e Mazotti, se não conseguiram tirar a vaga de goleiro reserva imediato do Vladimir, não tem que estar no clube, com todo respeito aos Concordo. dois. Mas o Adriel já tem experiência em Série A, jogou a Série B também com o No Grêmio Grêmio. algumas partidas, então acho que seria uma boa adição e com o mercado Não achei futuramente polêmico, não. para o Peixe. Faça outro vídeo prospectando. Muito bem. Boas dicas, boas dicas. Claro que isso não quer dizer que o Santos vai atrás de algum deles, muito menos de todos. Mas ficam as dicas aí. O Edu falou em off, digamos assim, pra mim, em conversa pessoal, que o Rodrigo Gelado, que foi pra algum lugar aí que eu esqueci qual é, seria um bom nome. O lateral do Coritiba aí, que era banco do Natanael, que eu também esqueci o nome agora. Como é o nome do camarada? Pera aí. Santos, lateral, Coritiba. Qual é o nome do rapaz? O Rainer, verdade. O Edu também falou que era uma boa, ele não tinha pensado no Rainer para esse vídeo, mas falou que não é má ideia não, porque ele no Atlético Goianiense fez boas partidas. Enfim, fica as dicas aí. Nomes interessantes, não concordo com todos, me posicionei. Mas quero ver o que vocês acham. Conhecem? Tem dicas? Manda aí para nós. Beijo, tchau.